Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Feliz 2020, pessoal. Feliz 2020. Chegou rápido, hein? Aí Vambora. sim, hein? Vamos lá, o ano do TDC. Queria dizer que passou o ano e eu ainda não dissipei a minha raiva do episódio 9 de Star Wars, tá? Meu Deus. João, a gente comentou que a gente não ia falar sobre isso no episódio, É cara. que eu preciso descarregar isso em rede nacional. Descarrega. Eu só queria avisar os ouvintes que o João gostou do episódio durante o Que episódio. mentira. Isso é cara. verdade. Aí, quando ele isso é começou a ver verdade. as críticas, quando começou eu e o Fred falar as coisas ruins do filme, aí que ele percebeu o Cara, quanto o filme é ruim. Famoso verdade. modinha. Mentiroso. Famoso modinha. Mentiroso. Famoso modinha. Ó, mentiroso e caluniador. Vindo pro episódio, alguém tem algum salve pra dar? Queria mandar um salve pra galera aí que eu descobri que gosta do TDC, o pessoal vai fazer geriatria. O Everton da Santa Casa, a Juliana de BH, Yara do Santa Marcelina e o Virgílio lá de Rio Preto. Top. Que o Rafael teve a voz reconhecida na Eita. entrevista, né? Ficou todo inchado. É. Os caras me reconheceram. Não foi assim. Mais algum salve? Eu tenho um pro Vitor VR Souza, é um interno de veterinária que mandou uma mensagem muito legal pra ele, falou que ouve a gente, falou que a medicina veterinária é bem parecida com a clínica e que ele gosta muito dos episódios. Isso foi massa, viu? Foi Foi legal, muito foi top. legal. O Vitor é lá de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Pediu pra mandar um abraço aí pra todo mundo que é da clínica e cirurgia de grandes animais. Inclusive, ele falou que tinha uma potra que tava doente, com hipercalemia. Mentira. Isso, Mentira. Não acredito. Isso, tinha uma potra com hipercalemia. Eu não acredito. E aí ele escutou o episódio e tal, e aplicou, e a potra ficou bem, viu? Pô, que Eu, legal. quero- e as Meu 12 Deus. eu queria saber as 12 derivações da potra pra ver se precisa fazer gluconato ou não. Aonde coloca o leitor na potra, né? É, meu amigo. E eu fiquei surpreso de quão semelhante é a medicina humana, a medicina veterinária. E todo mundo ficou contente aí de saber, né, como a gente pode estar atingindo Então agora eu outros quero que públicos. vocês compartilhem o episódio TDC com seus amigos veterinários, né? Exatamente. Não, e não tem podcast de veterinária, né? Será que tem? Não sei. Então, indo pro episódio, pessoal, o episódio de hoje é o de número 22, e é um assunto que a gente tinha deixado como pendência lá atrás, no episódio 11 Isso. de tabagismo. Uma coisa que ficou badalado no ano de 2019, né? Ainda está badalado. Ainda está badalado. Até o UOL já falou sobre. Que é o EVALI, né? Isso. E isso, vale que, só pro pessoal ficar sabendo, né? É a lesão pulmonar induzida pelo vaping, né? Ou cigarros eletrônicos, né? Certo. Um tema super badalado do ano passado, mas que a gente deixou pra esse ano aí pra poeira baixar um pouco. E também porque está em investigação. O CDC está atualmente fazendo esse acompanhamento dos novos casos e está saindo muita coisa nova até agora. É uma epidemia em curso, né? Cara, eu não sei se você tinha essa dúvida ou não, mas a dúvida que eu tinha é se tem diferença de vaping, cigarro eletrônico, etc. O que é vaping, etc. O cigarro eletrônico é um dispositivo, a bateria, Tá. que ele vaporiza uma substância, né? São aqueles e-liquids que eles chamam, né? Exato. Diferente do cigarro convencional, que é a combustão, né? Certo. Esse funciona na vaporização. Isso, então é uma ferramenta que foi inventada, a primeira vez que tem descrito isso foi em 2004 na China, e desde 2007 você já vê isso veiculando nos Estados Unidos, né? E é interessante que em muitos mercados, né, Pedro, isso não entrou de uma maneira regulada, né? Isso, não. A grande maioria, principalmente aqui no Brasil, é de maneira bem irregular, né? Apesar disso, tem gente que traz de fora e faz vaping aqui no Brasil também. Isso Muito, aqui, né? exatamente, aqui não sendo regulado, né? É porque tem locais em que não tem regulação e outros que a regulação é muito aberta, né? Tem esses dois problemas aí do vape. Um assunto também que é importante da gente mencionar, porque por mais que seja uma coisa que está acontecendo bastante nos Estados Unidos, esses casos de lesão pulmonar associado ao vape, o uso do vape aqui no Brasil está cada vez maior, né? Isso. Principalmente na faixa etária da adolescência ali, mas todas as faixas etárias usando. Então é uma coisa que os problemas relacionados a essa exposição podem começar a aparecer no Brasil também. Eu vi não só aqui em São Paulo, mas em Fortaleza também, quando eu viajei, eu vi o pessoal usando lá. Mato Grosso também. Tá disseminado. Ainda sobre o cigarro eletrônico, os primeiros criados eram à base de nicotina, né? E aí depois começaram a colocar várias substâncias, começaram a abrir o cigarro eletrônico. Antes era uma estrutura fechada, aí agora abrindo você consegue pôr outros líquidos ali dentro, outras substâncias. E uma coisa que está em muito discussão é que essas substâncias agora são saborizadas, né? Isso. Existe até uma pesquisa para você ver qual era o sabor mais utilizado. O principal foi de manga, certo? Manga? Eu vi isso. E menta. Menta. Esses são os dois sabores mais utilizados pelos jovens nos Estados Unidos. E tem até uma discussão hoje em dia nos Estados Unidos de proibir
esses sabores, né? Exato. Exato, porque quando você abre assim, o pessoal vai jogando coisa dentro, aditivos e tudo mais, a regulação fica super frouxa. E assim, aí o pessoal coloca o que dá na telha, né? E aí perde o controle da substância ali e pode fazer mal. Asa de morcego, pato de galinha. Então, o que a gente vai falar agora é da lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico. Esse Certo. uso também é chamado de vaping, né? Isso. E só alguns números assim pra gente começar. Então, nos Estados Unidos, a gente já tem, esse dado é de 17 de dezembro de 2019, um total de 2.506 pacientes hospitalizados com essa síndrome e 54 pessoas com morte confirmada em 27 estados dos Estados Unidos. É então, muita assim, gente, hein? é bastante. 2.500 pessoas, cara. Puts. É muita coisa. A discussão é porque o número de pessoas expostas parece ser maior, né? Existe uma estimativa que 11 milhões são usuários de vape nos Estados Unidos. Então, a proporção é até um pouco baixa, né? Se comparar desse jeito. Mas, realmente, o número absoluto é bem grande. Só lembrando que esses dados são americanos, só que a gente não vê tantos dados em outros países. E isso até entra numa discussão que a gente vai ter mais pra frente de que talvez cause o EVALI. Mas no Brasil já tem 3 casos relatados de EVALI. Opa. Puxa, não sabia. E essa notícia é do começo de dezembro de 2019. Boa. Então, depois dali, não sei se teve mais algum caso. E na legenda a gente também deixa um link para, se você vê algum caso de EVALI, Certo. tem um link para você relatar. Tem aonde foi esses casos no Brasil? Então, eu não achei o relato de onde foram os casos, eu não achei nenhum detalhe do caso. Eu só achei a notícia, procurei na Sociedade Brasileira e não achei. Porque isso é uma parada que eu ia falar, que eu tinha certeza que ia ter caso no Brasil, só que a gente não ia ter relatado, porque, enfim, nós somos nós, né? Não, também porque acabaram de inventar essa doença, né? Os americanos também não tinham percebido até julho desse ano. Inclusive, tem um editorial no JAMA de novembro de 2019 que fala justamente isso. O autor diz que o vaping é usado desde 2007 e a preocupação sempre foi a relação do uso de vaping com nicotina, causar doença pulmonar aguda. Essa sempre foi a preocupação de saúde pública. Sim. E de 2018 para 2019, mais que dobraram os casos de insuficiência respiratória associada ao uso do vaping. E isso foi um dos fatores ali para abrir o olho de que algum fenômeno novo estava acontecendo. Tem até trabalho do New England, né? De corte de Illinois e de Wisconsin, que foi o primeiro trabalho que indicou essa doença. Eu acho essa história muito massa, Rafa. Eu queria até contar ela rapidinho aqui, porque ela é até um pouco inspiradora pra gente ficar ligado como é que as pessoas se tocam de que tá surgindo uma coisa nova, né? É bem legal, a gente tá vivendo esse momento, né? Isso, é meio que... Lembra as coisas que a gente vê em filme do HIV? Exato, e eu pensei nisso também. O que aconteceu? No dia 10 de julho de 2019, teve 5 casos de adolescentes que chegaram com insuficiência respiratória hipoxêmica no hospital lá no Wisconsin. Aí o cara achou estranho e tudo mais, e viu que esses 5 adolescentes tinham uma coisa em comum. Era uma SARA sem diagnóstico, sem causa aparente. Investigaram causas reumatológicas, infecciosas, oncológicas, não tinha nada. E aí ele viu que uma coisa que tinha em comum, além da questão sociodemográfica e quadro clínico, é que todos relatavam o uso de cigarro eletrônico. Certo. Aí ele pegou e notificou a Secretaria de Saúde e ficou por isso mesmo. Aí o que aconteceu? A Secretaria de Saúde do Wisconsin pegou e mandou um alerta no dia 25 de julho, descrevendo a síndrome, dizendo, pessoal, fica ligado. Aí um cara no Illinois, estado vizinho, viu um caso e mandou uma mensagem pro pessoal do Wisconsin. Rapaz, eu tô com um paciente aqui, o que é que eu faço? O que vocês fizeram aí e tudo mais? Aí a Secretaria do Wisconsin percebeu, cara, isso aqui é uma coisa maior do que a gente tá vendo. E entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Illinois, que falaram com o CDC e montaram um grupo. E aí foi a primeira descrição, 50 e poucos casos, montaram a definição de caso e tudo mais. E daí foi que foram percebendo. E eles usaram um preceito que é muito bacana, que eu queria mencionar aqui, que é da vigilância sindrômica. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. Que é tipo o seguinte, ó. Se eu for fazer vigilância etiológica de uma doença, eu nunca vou descobrir doença nova. Concorda comigo? Sim. Porque doença nova, ninguém vai reportar uma doença que ninguém conhece. Então, eu faço uma vigilância de síndrome e não de doença. Tá. E aí, quando eu vejo um aumento naquela síndrome mais do que o esperado, puta, tem alguma coisa acontecendo aqui. Certo. Ou é uma doença que já existe, que está tendo um pico causando aquela síndrome, ou é uma doença nova. Certo. Então, eles estabeleceram uma base de caso esperada de SARA sem causa aparente e viram que teve um aumento.
E daí que foram atrás e perceberam o link epidemiológico do cigarro eletrônico. É como Legal. se buscasse o sintoma, né? Aí ficasse Isso. buscando isso, né? Então é como a gente faz no Brasil. Aqui tem vigilância sindrômica de casos de diarreia. E aí tem um aumento, eles vão investigar qual o alimento que contaminou e tudo mais. Isso é bem legal. Qual restaurante que tá causando isso, né? Exatamente. Cuidado aí com... Lá no Ceará tem um nome bom, Cai Duro. Vocês conhecem Vergonha Cai da Duro? profissão. Cai duro. Cai Duro é um sanduíche que a gente come assim na beira do estádio. Podrão. Isso, que você Podrão. come e cai Rio é duro podrão. depois, exatamente. Nossa, que podre, cara. Nossa, podrão, que nome né? ruim, cara. Eu gosto do cai duro. Mas aí tem isso que você falou, João, e juntando com o que o Rafa tava falando, a gente tem o vaping desde 2007, só que só apareceu esse ano esses casos. Isso é estranho, curioso. né? Uhum. E aí, então é estranho esse fenômeno. E aí, quando o pessoal começou a estudar por que isso aconteceu, será que está relacionado ao vaping ou será que tem uma coisa a mais? Sim. E aí eles começaram a avaliar os casos suspeitos, e eles viram que a grande maioria desses casos estava associado ao vaping com THC, certo? Até uma ideia assim, né? Será que a gente não diagnosticou os casos que passaram ou tem alguma parada nova que antes não tinha nesse vaping, né? Isso, a suspeita era essa, Sim. só que achando esse THC em mais de 90% dos pacientes, e também eles avaliaram o jeito, qual o cigarro eletrônico que eles estavam usando, e tem alguns Sim. modelos que eram mais usados, e tem alguns modelos que eram importados da China. Isso. E esses modelos importados da China, eles eram alterados para ele ficar mais viscoso. Então a dúvida ficou assim, e junto com isso, outros países não relataram. Então assim, como é que na Inglaterra, que tem vape desde bastante tempo, e nos Estados Unidos, na Inglaterra eles não reportam quase nenhum caso, e nos Estados Unidos reportam vários Será casos. que não é um fornecedor, uma remessa? Exatamente. Ou será que tem outros locais e ninguém está diagnosticando, né? Então, é o cigarro eletrônico ou essa leva de cigarro eletrônico específica que chegou nos Estados Unidos, e por isso que os Estados Unidos está com tantos casos. Eu vi até um caso relatado no Equador, só que o cara do Equador tinha vindo pegado a mesma Sim. coisa dos Estados Unidos. Eu vi um caso de outro país da Europa que tinha importado dos Estados Unidos. Então, fica essa dúvida, né? E nesse processo aí investigativo do CDC, saíram vários artigos aí no site do CDC, e um dos trabalhos saiu em outubro do ano passado. Eles fizeram o quê? Eles avaliaram o lavado broncoalveolar dos pacientes que tinham suspeita de lesão associada ao vaping. Esse estudo é legal, que né? nessa época ainda nem tinha o nome de EVALI. Aí foi visto que esses produtos com THC têm o acetato de vitamina E. Então, O tocoferol. o tocoferol foi encontrado em grande quantidade nesses lavados. Tá? Então essa foi a principal substância aí que foi identificada com uma relação aí talvez causal para o quadro de EVALI. Então fica a dúvida se não é a leva alterada que tinha vitamina E a mais, né? Ou se não é a mistura com THC que estava fazendo isso, né? Exato. Mas parece que esse espessante, no caso a vitamina E, não era utilizada antes. Foi uma coisa que vem sendo utilizada mais agora. Eu descobri isso num site, inclusive, foi engraçado, chama Leafly, o site que eu entrei. Eles têm uma newsletter só sobre cannabis. Aí assim que eu entrei no site, ele, você quer saber mais sobre cannabis e tal? Aí eu disse, não, vim só pesquisar uma parada aqui e tal. Nessa investigação aí do perfil epidemiológico do paciente que tem EVALI, a maior parte é homem, a maior parte é jovem, com menos de 35 anos. Isso. E até o momento não tem relação das características de base para o que interna e porque tem um quadro mais leve. Então também não foi identificado nenhum fator que possa ser um fator de risco para uma doença mais grave. Isso, que é uma moda que tem até nos adolescentes, né? Porque é uma coisa mais moderna, eletrônica e tudo mais. Inclusive tem até posicionamento de academia americana de pediatria a respeito disso, né? E tem uma discussão que nos Estados Unidos esse tipo de produto é vendido para uma população mais jovem como uma coisa glamurosa, etc. Sim. E talvez outros países façam uma regulação mais forte sobre essa substância e aí não tem esse uso em adolescentes. Tem até uma comparação que menos de 1% dos adolescentes e crianças da Inglaterra usam, mas é muito maior nos americanos. Então como é que a gente vai suspeitar desse quadro, Pedrão? Então, assim, os sintomas relacionados a EVALI, eles são bem amplos, né? Ele pode ir até de uma dispneia, tosse, dor no peito. Pode ter sintomas, assim, de febre, calafrio, que pode confundir com infecção. Pode ter sintomas gastrointestinais, diarreia, náusea e vômito. Outra coisa que confunde é que a maioria tem leucocitose com neutrofilia. Isso também confunde.
Isso. E assim, esse quadro de dispneia pode indo até insuficiência respiratória e óbito, né? Como o Fred tinha comentado que já tem alguns episódios. Eu acho legal que você falou de sintomas gastrointestinais e eu lembrei do episódio de maconha que a gente fala, né? Do paciente que usa muito cannabis, ele tem sintomas gastrointestinais, né? E esses pacientes estão usando mais THC. Será que não está relacionado isso? Parece que cada vez estão mais próximos as duas coisas, né? Exato. Mas é muito inespecífico, né? Sintoma gastrointestinal. Acho que qualquer doença sistêmica, inflamatória, Verdade. pode dar, né? Verdade. Algumas coisas que me chamaram a atenção em quadro clínico dessa coorte lá de Illinois e Wisconsin é que 81% relatava febre, apesar de que na hora o número menor tinha febre, saturação menor do que 95 em 2/3 dos pacientes. É bastante, né? E a procalcito, a mediana é de 0,58, viu? Então a maioria dos pacientes com procalcito maior que 0,5. Essa isso é uma aí- informação bacana. Bacana porque vai jogar tudo pra infecção, né? Aí na hora da argumentação vão falar que não é vale, mas pode ser, né? Exato. É importante lembrar que essa coorte é a inicial de 52 É a inicial, casos, né? Então Isso. acho que vai ter muita coisa saindo ainda aí pra gente ter mais certeza desses dados. Isso aí. Então, esses sintomas respiratórios e gastrointestinais associados a uma pessoa que usa cigarro eletrônico tem que pensar nisso, né? Então quer dizer que é mais um caso de aumento de procalcito não infeccioso, é isso? Pra Exato. minha listinha, é isso? Exato. PCR aumentado que não é infeccioso, procalcito aumentado que não é infeccioso. só Aumenta a sua lista aí. Exato. Então o cara chega com esses sintomas, uso de vaping, e aí, faz imagem, o que aparece na imagem? Faz parte, né, da hora de confirmar o diagnóstico, ele ter uma imagem alterada, né? O principal padrão que vai mudar vai ser a presença de vidro fosco. Aí tem um predomínio de 100 bases, poupando a região subpleural. Esse seria o mais característico de vaping. Legal. Mas assim, Pode até consolidar, né? exato, podendo até consolidar. Assim como os sintomas têm uma amplitude grande, as imagens também, né? Existe descrito assim 4 principais padrões anatomopatológicos / de imagem que estão presentes no paciente com EVALI. O mais comum vai ser o dano alveolar difuso, certo? Que é o mesmo da Sara, né? Exato. Outro padrão presente é a pneumonia eosinofílica, que Sim. pode também ter um pouquinho de derrame pleural, aí parece um quadro de insuficiência cardíaca em paciente jovem. Outro padrão é a pneumonia organizante, que Sim, tem uma antiga BUP, né? Exato. Que tem até aquele padrão na tomografia que é o halo invertido, né? Sinal do atol. Que é a presença do vidro fosco dentro e uma consolidação em volta, né? Isso aí. E outro padrão é a pneumonia lipoídica, né? Esse padrão da pneumonia lipoídica é interessante porque foi um achado que foi visto no lavado broncoalveolar, a presença, né, e no anátomo patológico, mas na tomografia ele não tem o padrão de outras pneumonias lipoídicas. O que é isso? Nas outras causas de pneumonia lipoídica, você tem uma atenuação da gordura mais característica. Então, na tomografia, você vê a quantidade de unidades de Hounsfield que tem e você vê que é o padrão de gordura. Mas nos pacientes com EVALI, mesmo aqueles que têm em anátomo patológico, em lavado broncoalveolar, presença de gordura, você não vê esse padrão na tomo. Cara, eu vi uma foto do macrófago abarrotado de lipídio, dá uma agonia, bicho. O macrófago fica assim, ó, espocando, tá ligado? Você falando de macrófago, esse é um achado, né, do lavado broncoalveolar, né? Esse é um achado clássico Sim. do EVALI, clássico já, de aumento de macrófagos, né? Isso. Então, resumindo, é uma SARA de um cara que usa vaping, que eu não sei o que tá causando, para suspeitar. Exato, tipo né? isso, Exato. né? É tipo isso. Só para ser Especialmente- um mais... Especialmente no jovem. Então, agora chegou Sara no seu hospital, tem que perguntar de vaping, viu, cara? Lembrando que o vaping, existem relatos que pode acontecer junto com infecção, né? Isso que Sim. algumas referências dizem. Então, as orientações de como fazer a avaliação clínica pelo CDC, e suspeita a partir de sintomas respiratórios ou gastrointestinais, com o uso do cigarro eletrônico. E aí o CDC fala para ser de modo confidencial, sem julgamentos, Sim, porque também é uma modalidade nova. Perguntar se usou THC, nicotina dentro, o que botou Sim. dentro, onde comprou, isso aí tem grande importância epidemiológica. Fazer uma avaliação completa, ver a oximetria de pulso, pedir algum exame de imagem se você suspeitar, que nem o Pedro já falou dos exames, e lembrar que na época de influenza é muito parecido o quadro com influenza. Então o que o CDC fala é para pedir o teste de influenza. E no começo vai entrar o oseltamivir aí que você não vai saber, né? Vai entrar não só o oseltamivir, como antimicrobianos.
Tem algumas propostas de algoritmos diagnósticos a partir desses estudos, ainda está surgindo. Tem uma referência da Universidade de Utah e tem outra que saiu no Lancet em novembro, que foi do pessoal de Nova York, em um estudo unicêntrico de Rochester, em Nova York, que eles basicamente falam a mesma coisa que a gente falou até aqui do CDC, mas eu achei interessante isso, que no protocolo deles faz antibiótico 48 horas, sempre, em todos os pacientes, e depois avalia se continua ou não. E além disso, existe relato que nos casos mais graves o corticoide ajuda bastante. Então, para fazer corticoterapia, e como ninguém sabe ainda como fazer e o que usar, o algoritmo ainda está muito aberto quanto a isso, para avaliar caso a caso. É difícil realmente você distinguir de uma causa infecciosa no começo, né? Cara com febre, SARA, leucocitose, bicho. Como pode ter um padrão de pneumonia eosinofílica? Tem também descrito o padrão de pneumonia por hipersensibilidade. Então ganhou corticoide. Como parece um quadro infeccioso, aumenta até procalcito, ganha antibiótico pelo menos nas primeiras 48 horas. E se você tiver uma suspeita de que seja algo viral e não tem painel viral para descartar, vai ganhar também o oseltamivir. Perfeito. Eu acho que é complicado isso no Brasil, né? Porque, e talvez seja um dos motivos que foi tão bem identificado nos Estados Unidos, o quanto de exames a gente consegue pedir. Então, eles descartam causas infecciosas pedindo antígeno de legionela, antígeno de pneumococo, painel viral. A gente não tem esse disponível. Então, eu tô vendo um EVALI ou eu tô vendo uma influenza. Eu, talvez, no meu hospital não consiga fazer essa diferenciação. É uma doença que provavelmente vai melhorar se você fizer suporte. Tá? E aí seria legal essa investigação em relação ao corticoide para ver quanto fazer, como fazer e tudo mais. Mas a gente vai pegar o paciente com a suspeita, vai fazer antibiótico antiviral, se precisar entubar, ficar em ventilação, e provavelmente ele vai melhorar, como SARA. Aí esse paciente, vamos dizer que eu consegui pegar esse paciente, ele foi para o meu hospital, eu tratei o EVALI dele, e aí ele vai para casa. Uma recomendação do CDC é você marcar um retorno rápido em 2 dias. Cara, isso deu um medo, viu, quando eu dei. Então, porque tem muitos pacientes, e aí isso está mais associado em pacientes que têm doenças crônicas. Esses pacientes podem ter uma piora aguda, no mínimo 2 dias depois, tem uma média, se não me engano, que é 4 ou 6 dias, mas em até 2 dias esse paciente pode ter uma nova piora, e tem pacientes que reinternam depois. Então a ideia é, 2 dias você marca o retorno, se ele estiver mal, você reinterna ele, para ele não precisar ir procurar o hospital desesperado com falta de ar. E a doença que estava mais associada, que eu vi na tabela do CDC, eram doenças psiquiátricas. Isso que eu achei estranho. Isso, eles ressaltam muito a questão do suporte social lá, né? É importante a gente ter uma visão crítica dessas orientações que vêm de fora, né? De dar alta ao paciente, porque eles sempre botam um follow-up que a gente não consegue fazer aqui no Brasil. Quer dizer, a maior parte das vezes. Então, às vezes, neutropenia febril, por exemplo, tem indicações ali de mandar para casa, só que as condições relacionadas ao mandar para casa às vezes são inviáveis, principalmente no sistema público. Então a gente tem que ter uma visão muito crítica de quem que a gente vai mandar embora para casa. E aí a gente diagnosticou, tratou o nosso paciente. O CDC ele também se preocupa no contexto epidemiológico, né? O que a gente vai recomendar para as pessoas. E ele tem 5 recomendações globais, né? Manda brasa. Primeira recomendação é evitar vape que contenha THC. Sim, certo? Beleza. Então existe essa relação que está crescendo, então vamos evitar por enquanto. Que ninguém sabe se é o THC ou é a questão do diluente, vitamina E e tudo mais. Parece que é muito mais a vitamina E do que qualquer outra coisa. Porque a ideia é que você quer fazer um mais barato, né? Então você diminui o THC e põe essa vitamina E para ele ficar mais viscoso e parecer um correto. Então a segunda recomendação entra no que vocês falaram, que é evitar comprar vapings que são abertos ou que são de fontes não confiáveis, né? Perfeito. Usar aquelas embalagens que já vem de fábrica, né? Perfeito. Não compre coisas contrabandeadas. É isso aí. A terceira é assim, até agora eu falei evite. Sim. A terceira é considere evitar o próprio vape, tá? Certo. Como existem as associações, então talvez o problema seja as associações e não o vape. E aí o quarto ponto é assim, se você estiver usando o vape, não volte a fumar, porque agora estão dizendo que o vape é ruim, né? Se você começou a utilizar o vape para tentar parar de fumar, você não vai voltar ao cigarro por causa das notícias atuais de vaping. Pronto, o medo atual de algumas organizações é isso, e esse tipo de notícia que agora está começando a ir para a grande mídia, de falar que isso é associado ao vaping,
Aí várias organizações, Inglaterra é um local que está fazendo isso, é tentar usar o vaping para cessar o tabagismo. A gente já até citou no episódio 11, né, de tabagismo, que ajuda, o problema é porque a pessoa continua usando o vaping depois, né? Isso. Mas que ajuda a parar o tabagismo, de fato ajuda. Isso, tem até estudo New England comparando reposição nicotínica e vaping foi melhor. Só que, então será que isso não vai criar um estigma tão grande no vaping que vai dificultar esses pacientes que tentaram e conseguiram parar com o vaping, essas estratégias de saúde pública de alguns locais de usar o vaping? Isso que é a dúvida, assim. Sim. O problema talvez não seja o vaping, seja só esse produto específico, mas ele vai causar uma mácula no produto todo. E tem até uma história de, será que o lobby do cigarro não está se aproveitando disso para tirar o vaping do mercado? Tem até uma maneira de ver essa questão do cigarro como um todo, né? Como se fosse uma verdadeira epidemia, e o cigarro como uma entidade clínica que vem se modificando na tentativa de sobrepujar os nossos esforços contra ele, né? É como aquela bactéria que a gente achou um antibiótico para destruir ela e ela consegue ficar resistente a isso, né? Isso, no começo foi uma luta só para provar que o cigarro realmente tinha relação com câncer de pulmão, com morte cardiovascular. Lembrando que você enfrenta um lobby e muito dinheiro contra tudo isso, né? Exato. E aí foi provado. Aí eles pegaram e fizeram cigarro com filtro. Não, mas agora com filtro é tranquilo. Depois teve que provar que cigarro com filtro também era ruim. Aí não, agora... Teve o cigarro light ainda. Aí teve o cigarro light e tudo. Uma vez eu vi uma foto de cigarro pra asma, viu? Guarda essa com vocês. Meu Deus. Eu vou botar essa foto. E aí, agora vem o cigarro eletrônico. Então, tudo uma tentativa aí de tentar driblar e de passar uma imagem... Passar um pano, na verdade, botando em termo bem claro, passar um pano para uma coisa que é muito danosa. É legal que você falou isso, João. Eu estava ouvindo um podcast sobre história da medicina, não sei se vocês sabiam disso, mas a Alemanha, no pré-guerra, já tinha essa noção e chegou a fazer proibição de cigarro na Alemanha, enquanto que os outros países tinham uma liberação boa do tabaco. E aí, quando teve a queda do regime nazista, isso ficou meio maculado, como se... Eles já tinham a evidência de que o cigarro causava câncer, mas como isso era usado como uma propaganda da Alemanha, regime, né? Tem gente que suspeita que talvez... isso seja uma coisa meio de propaganda dos outros países para manter o cigarro. Você vê aquelas fotos do Churchill com cigarrão e tal, com charutão. É verdade, pô, legal. Para os ouvintes mais ligados, eu falei que são 5 recomendações de CDC e falei só 4, né? Manda a quinta é óbvia, assim, se o paciente usa vape, ele tem que monitorar se vai começar a ter sintomas, né? Sim. O paciente utilizando o vape começa a ter sintomas de falta de ar, os sintomas gastrointestinais, tem que ficar esperto, senão pode ser um caso disso. Boa. A gente está estreando então um novo quadro aqui, quem viu do Lico, o Zé Marcos. Brilhou. Grande Zé Marcos. Agora a gente tem um quadro que é o parecer do especialista. Eu não sei, Boa. é interconsulta ou é parecer, gente? Lá no Ceará Cara, é parecer. Aqui é interconsulta. Putz, pior que no Rio Grande do Sul é só aparecer, cara. No Ceará é Isso parecer. é moda de São Nem Paulo. sei o que é esse parecer. também. Isso é moda de São Paulo, mas a maioria aqui vai ganhar parecer, Parecer. né? Então, hoje Mas a você vai gente- pedir um parecer pra quem? Nós somos maioria. Então hoje a gente chamou uma pneumologista, né, João? Isso, doutora Luísa aí vai dar o parecer dela sobre o assunto. Olá pessoal, meu nome é Luiz Helena, eu sou médica pneumologista formada pela Escola Paulista de Medicina e trabalho como preceptora da residência do internato de clínica médica do Hospital Israelita Albert Einstein. O João me pediu para falar com vocês rapidamente o que eu achava mais importante sobre cigarros eletrônicos. Lógico que esse tema está em voga agora por conta da epidemia de EVALI nos Estados Unidos, que vem acontecendo desde junho do ano passado. Mas ele já vem chamando a atenção da comunidade respiratória há muitos anos. Os cigarros eletrônicos, eles surgiram em 2004 e desde então o mercado global só aumenta. Hoje, são mais de 40 milhões de usuários adultos no mundo inteiro de cigarros eletrônicos, isso sem contar as crianças e adolescentes. É uma indústria bilionária cujos principais players são exatamente as empresas, as indústrias de tabaco tradicionais. Durante muito tempo, infelizmente, os cigarros eletrônicos eles foram vendidos de forma indiscriminada, desregulamentada em muitos países do mundo, inclusive com o apelo de que seria algo inofensivo e que poderia ser, inclusive, utilizado como uma terapia de cessação de tabagismo. Porém, ao longo destes anos, o que a gente vem descobrindo é que, sim, cigarros eletrônicos fazem mal. Então, crianças que usam cigarros eletrônicos têm maior chance de desenvolver bronquite. Pessoas que usam cigarros eletrônicos têm alteração do seu microbioma pulmonar e isso aumenta o risco potencial de terem infecções respiratórias.
E hoje em dia ninguém tem dúvida alguma de que sim, o uso de cigarros eletrônicos pode causar lesões pulmonares agudas graves com necessidade de internação e óbito. A última atualização do CDC de 27 de dezembro já mostrava mais de 2.500 internações por EVALI nos Estados Unidos desde junho, sendo que foram 55 óbitos. Vejam que a maior parte dessas pessoas, quase 80% desses indivíduos internados, eles eram jovens, tinham menos do que 35 anos. Vejam o impacto pessoal e social disso. Então, depois dessa epidemia, a Sociedade Europeia de Pneumologia, no seu último congresso, definiu claramente que cigarros eletrônicos não podem ser usados como terapia de cessação de tabagismo. Por mais que tenha artigo no New England, artigo no Lancet, dizendo que cigarros eletrônicos foram melhor do que terapia de reposição de nicotina, vejam as tabelas desses artigos e vocês perceberão que, na verdade, as pessoas que usaram cigarros eletrônicos, elas não simplesmente pararam de fumar, elas trocaram um vício pelo outro, elas continuaram viciadas em cigarros eletrônicos ao final do estudo. E a gente ainda está começando a entender o quão danoso pode ser o uso do cigarro eletrônico. Recentemente, no Congresso Americano de Cardiologia, também foi mostrado um estudo sugerindo que o dano endotelial do cigarro eletrônico pode ser, inclusive, maior do que o de um cigarro tradicional. Sem contar que o vapor do cigarro eletrônico, ele também contém substâncias cancerígenas. Então, daqui a alguns anos, a gente pode começar a ver, é possível que a gente comece a ver também cânceres pelos cigarros eletrônicos. Ou seja, nós nem começamos a entender as evidências do quão danoso o cigarro eletrônico pode ser. Portanto, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: cigarro eletrônico faz mal. Não prescrevam cigarros eletrônicos como terapia de cessação de tabagismo. Nós temos terapias que, por mais que tenham as suas deficiências, temos terapias que nós conhecemos os riscos, nós conhecemos os benefícios e elas estão muito bem estipuladas. Nós temos várias alternativas que podem ser usadas isoladas ou de forma combinada. Então, não usem, não prescrevam cigarros eletrônicos nem como terapia de contenção de danos. Isso a Sociedade Europeia de Pneumologia deixou muito claro. Nem como terapia de contenção de danos em pacientes que não tenham conseguido parar de fumar ainda com outras estratégias tradicionais. A Sociedade Europeia de Pneumologia não endossa isso. No Brasil, cigarros eletrônicos... Nós temos um motivo ainda maior para não prescrever cigarros eletrônicos. No Brasil, cigarros eletrônicos são proibidos pela Anvisa. Qualquer cigarro eletrônico que entre no Brasil é contrabandeado. Portanto, não usem cigarros eletrônicos como terapia de cessação de tabagismo. Essa é a minha mensagem final. Obrigada, gente. Boa! Então, a opinião aí do especialista para a gente, dando esse enfoque aí, enriquecendo o nosso podcast. Obrigado, Beleza, doutora. Muito obrigado, doutora. E sobre o desafio do episódio passado, e aí, Fred? Vai lá, Fredão. Então, a resposta do desafio era o seguinte. A pergunta era: qual delírio que quando você tá... Quando o paciente está em contato com outra pessoa, ele existe, mas quando ele tem o contato com outra pessoa por telefone, ele some. Nem foi com parto de canguru, bicho. É tão difícil esse desafio que você nem consegue falar direito. É verdade. Mas esse é o delírio de Capgras. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não conhecia. Delírio de Capgras, a pessoa acha que os outros são impostores vestidos daquela pessoa que está na frente dela. Meu Deus. Só que quando ela fala no telefone, ela ouve a voz e acha que é a pessoa, mas quando ela vê frente a frente... É um impostor. É um impostor. E aí tem uma ideia de como é que... Uma ideia fisiopatológica de como é que surgiu isso. Não sei se vocês lembram de prosopagnosia. Sei. Não consegue reconhecer tipo, faces, né? Exato. O cara Prosopopeia? Não. Prosopagnosia é aquele cara que não consegue reconhecer faces. Então a ideia é que a gente tem um local onde a gente reconhece as faces e um outro local onde a gente faz o atrelamento emocional dessa face. Então eu reconheço que o João tem uma face e aí no meu cérebro tem assim: esse é o João, eu conheço ele, etc. Lindo. Você fica emocionado. Se eu tiver um problema no reconhecimento, eu tenho prosopagnosia. Mas se eu tiver um problema nessa parte de avaliação emocional, eu tenho delírio de Capgras. Então eu olho o João, eu reconheço que é a face do João, mas tem alguma coisa que me incomoda nele. Então eu acho que ele é um impostor. Só que quando eu falo no telefone, eu não tô vendo ele. E aí esse delírio some. E tem um novo desafio? Eu tenho um desafio fácil para compensar. Manda brasa. Melhor. Vamos lá. Já que você falou de pneumonia lipoídica, Pedrão, qual é a situação
em que o paciente tem um quadro pulmonar agudo, desconforto respiratório agudo e que também dá essa pneumonia lipoídica e é mais comum em idosos. Boa. Boa. O Nossa, que causa isso? Quando eu vejo essa situação de risco, eu chego a ficar arrepiado. Meu Deus, Eu também, cara. Eu também fico. Totalmente evitável, né? demais, bicho. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou. Segue a gente no Instagram, @tadclinicagem, no Twitter também, Boa. no YouTube. E não esquece de ir no seu agregador de podcast, marcar pra seguir a gente lá e botar aquele review também, dando essa fortalecida aí. Se Curte, quiser, comenta, manda mensagem. se quiser mandar e-mail pra gente, mensagem pra gente, a gente Tá responde. Se super quiser reclamar, aberto. xingar. E estamos super abertos a críticas, sugestões. Manda brasa. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou. Valeu. Valeu. E sobre o desafio do episódio passado, Episódio que ainda é do último ano, né? Passou um ano esse desafio. como é que foi, Fred? Muito ruim. Não, não. Isso não vai tirar, isso não vai tirar. Fala de novo, fala de novo. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.